E aí pessoal, tudo bem gente? Graça e paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Beleza? De volta aqui, retomando as nossas aulas, hein? Estamos aqui enfrentando o livro do Profetas Maiores, do Ronildo Baldo. Estamos retomando agora, nós vamos retomar hoje a nossa terceira unidade. Antes de mais nada, agradecer a todos aqueles que estão nos vendo aí, nos assistindo através dessas aulas aí, aqui na região de Barretos, o pessoal que está fazendo o IBAD conosco aqui no Polo da Liberty em Barretos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tamo junto, hein? Seguindo firme e forte aí nessa terceira unidade. Daqui a pouquinho nós vamos para a quarta e aí nós vamos finalizar esse livro dos Profetas Maiores. E o pessoal mais de longe, aqueles irmãos queridos que nos dão o prazer de estarem conosco nessa caminhada, estudando juntos, né, o livro do IBAD conosco. Deus abençoe você também, que você possa ser bênção nas mãos do Senhor e que essas aulas possam de alguma maneira também te servir de apoio aí e auxílio para o livro que você está estudando, para o curso que você está fazendo, ok? Lembrando sempre, como a gente sempre faz, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, é simplesinho, vai aí no YouTube, se inscreva para que você possa receber cada vídeo novo que a gente liberar, você vai estar recebendo em primeira mão. E se você gostar dos nossos vídeos, é importante que você dê um joinha aí, dê um like, curtindo, para que os nossos vídeos ganhem relevância e cada vez mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Ok? Seguindo então, vamos lá gente, nós temos bastante coisa para a gente falar hoje. Bom, só relembrando, nós já passamos pela unidade 1 e pela unidade 2. Unidade 1 nós falamos sobre o profeta Isaías, a unidade 2 nós já falamos sobre o profeta Jeremias e hoje nós vamos para a unidade 3, nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, um profeta entre os exilados, é esse o título da unidade 3. Ezequiel, um profeta entre os exilados. Deixa eu dizer para vocês algumas coisas assim, como introdução, para que a gente possa, antes da gente entrar propriamente dito aqui no livro, né, e nos temas que o autor propôs para nós. O profeta Ezequiel, para mim, é um dos livros mais difíceis da Bíblia. A linguagem usada pelo profeta Ezequiel é uma linguagem escatológica. O livro tem muitos símbolos, ele tem uma carga de simbologia também muito grande. Então, nós precisamos estudar o profeta Ezequiel, como tudo aquilo que a gente estuda na Bíblia, né, atualizando o contexto histórico, comparando, né, com outros textos da Bíblia, como Daniel e como Apocalipse. Também ele menciona uma parte, né, de um tema escatológico. Ezequiel é um profeta que foi levantado por Deus para profetizar a nação de Judá no cativeiro babilônico, mas Deus dá a Ezequiel uma mensagem profética não apenas para o tempo, né, que ele vivia, não apenas para a nação de Judá e para aquele momento do cativeiro, mas Deus dá a Ezequiel também visões proféticas que vão tratar, né, de assuntos escatológicos, do tempo do fim, que vai tratar do milênio e outras coisas mais. Então, o livro do profeta Ezequiel é um livro denso, é um livro que traz uma carga de símbolos, uma linguagem, né, bastante rebuscada em alguns temas, em alguns assuntos, mas a gente vai com calma passar por ele e nós vamos seguir a linha, a vertente que o autor propôs para nós. Eu, como sempre eu faço, né, com vocês, o livro de Ezequiel ele é dividido em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo é os tempos de Ezequiel, o capítulo 2 vai falar um chamado longe de casa, capítulo 3 é o juízo contra Judá e Jerusalém, capítulo 4 um novo êxodo para Israel e o capítulo 5 a restauração de Israel. Nessa aula agora, nesse primeiro momento, nesses minutos que nós temos, a gente vai estudar o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu creio que esses dois capítulos, tanto 1 quanto 2, eles se conversam entre eles, né? O capítulo 1 e 2 do livro, né? Não o capítulo 1 e 2 de Ezequiel, o capítulo 1 e 2 do livro do Ronildo Baldo. Eles são complementares, eles se falam, então nós vamos aproveitar para abordar de cara já o capítulo 1 e o capítulo 2 desse livro dos Profetas Maiores que nós estamos estudando e depois nós retomamos a partir do capítulo 3. Capítulo 1 e 2, os tempos de Ezequiel e um chamado longe de casa. É isso que o autor vai trazer para nós. Eu faço essa introdução, né, um panorama geral do livro de Ezequiel. O autor acredita-se que é o próprio Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. Esse livro foi escrito por volta de 592 a 570 a.C. Essas informações, né, nós temos no livro, mas ela também é conselho, ela é consenso aí no mundo teológico. Então, entre 592 a 570 a.C. é que teria sido escrito
escrito o livro de Ezequiel? O tema do livro é o juízo e a glória de Deus, né? Então Ezequiel vai falar sobre o juízo de Deus sobre Judá, sobre as nações inimigas, mas também traz para nós o resplendor da glória de Deus. Ele fala muito sobre a glória de Deus no templo, a segunda casa, né? O segundo templo, que seria cheio da glória de Deus. E o propósito é levar a nação de Judá à mensagem divina do juízo de Deus pela apostasia do povo. Nós sabemos que Judá é uma nação, né? Foi uma nação de Israel quando o reino se dividiu, então ficou o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, e nesse momento da história o reino do norte já tinha sido levado cativo pela Síria e o reino de Judá ainda não, mas eles estavam afastando-se cada vez mais de Deus. Lembrando, e nós já estudamos sobre isso aqui, quando nós falamos sobre os livros históricos, que de todos os reis que passaram por Judá, apenas alguns eram tementes a Deus. Salvo engano, 3. Lembra quando nós falamos isso? A maioria dos outros reis não queria nada com Deus, se distanciaram de Deus. Então Deus enviou alguns profetas, dentre eles Ezequiel, para poder profetizar o juízo de Deus sobre a nação de Judá. Se eles não se arrependessem, Deus entraria com juízo, e foi isso que aconteceu. Chamando cada um a assumir a sua responsabilidade pessoal diante de Deus. Isso também é muito importante, porque eles tinham o hábito, os judeus tinham o costume de transferir a responsabilidade para os pais e dizer: nós estamos passando por isso, nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo porque os nossos pais pecaram. Aí vem Deus, através de Ezequiel, e diz para ele: não, seus pais pecaram também, é verdade, mas vocês também pecaram, e tudo isso está vindo sobre vocês por conta do pecado de vocês, não é só por causa do pecado dos pais. Então Deus chamou esse povo a uma responsabilidade individual, porque é fácil transferir a culpa, é fácil transferir a responsabilidade, mas Ezequiel vem trazendo uma mensagem dura de confrontação, dizendo para eles: vocês também pecaram, não se trata aqui do pecado dos pais de vocês. E aí na sequência a gente entra propriamente dito aqui nas partes mais relevantes do capítulo 1 e do capítulo 2, né? Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, nasceu durante o reinado de Josias por volta de 622 a.C., foi deportado para a Babilônia durante o período do cerco a Judá. Quando os babilônios fecharam o cerco a Judá e levaram, cativo boa parte do povo, lembrando que isso aconteceu em 3 incursões, nós estudamos sobre isso aqui, em 3 momentos a Babilônia entrou sobre Judá, invadiu Jerusalém e foi levando o povo cativo. Ezequiel foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia durante o cerco a Judá. E ele habitou junto a uma colônia de judeus, que estavam lá na Babilônia, às margens do rio Quebar. Às margens do rio Quebar estava instalada uma colônia dos judeus que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia, e lá Ezequiel foi habitar, foi morar junto com aqueles que já estavam lá nesse lugar que é chamado, uma colônia de judeus às margens do rio Quebar. A chamada de Ezequiel para o ministério profético aconteceu durante o cativeiro babilônico. A Bíblia narra sobre isso, lá no capítulo 1, versículo 1 a 21, a Bíblia nos traz detalhes de como foi o chamado de Ezequiel. E foi lindo, O texto começa dizendo: estando nós às margens do rio Quebar, ele viu o céu se descortinar diante dele, O céu de repente fica na cor âmbar e ele tem uma visão da glória de Deus, ele tem uma visão de Deus, e naquele momento Deus faz o chamado a Ezequiel para esse ministério profético, Ele tem essa visão de toda a grandeza de Deus e de toda a glória de Deus, exatamente lá onde eles estavam, às margens do rio Quebar, e é quando Deus se apresenta a ele, apresenta a Ezequiel e diz: olha, eu te escolhi, você vai ser um atalaia, um porta-voz para poder profetizar a essa nação e neste tempo. Então Deus chamou Ezequiel, segundo o relato bíblico e segundo as informações também do autor, quando ele estava cativo na Babilônia, estando eles lá nessa colônia dos exilados às margens do rio Quebar. Foi aí que Deus implementou o chamado de Ezequiel para que ele pudesse funcionar como um profeta de Deus para aquela nação e para aquele tempo. Aquela nação que tinha se afastado de Deus, então Deus tinha algo a tratar com eles. Deus tinha uma mensagem a ser liberada para eles, uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de arrependimento, E se isso acontecesse, se eles se arrependessem, Deus
cessaria o juízo e entraria, né, com os recursos, com tudo aquilo que eles tinham perdido, Deus restauraria a nação, e é isso que a gente vê durante todo o livro de Ezequiel. O ministério de Ezequiel pode ser dividido em 3 etapas. A primeira, desde a sua convocação no exílio até a queda efetivamente de Jerusalém. Como eles foram levados em 3 etapas diferentes, é importante a gente dizer que, num primeiro momento, quando a Babilônia levou os primeiros cativos, Jerusalém, a capital, né, a cidade, os muros, o templo, a muralha, o templo, as cidades, as edificações continuaram lá. Mas já no final, no terceiro momento, na terceira incursão, diz a Bíblia que Jerusalém foi completamente destruída. Então, o ministério profético de Ezequiel, ele pode ser dividido exatamente em 3 etapas. Do momento em que ele foi chamado às margens do rio Quebar, até o momento da destruição e queda de Jerusalém, essa é a primeira fase, a primeira etapa. A segunda fase, durante o período das profecias contra as nações inimigas, né, de Judá, as nações inimigas de Israel, e a terceira foi quando ele profetiza salvação aos cativos. Então, em 3 momentos diferentes se destaca o ministério do profeta Ezequiel. Do momento da chamada queda de Jerusalém, depois quando ele entra profetizando também contra as nações que eram inimigas de Judá, e aí na terceira fase ou no terceiro momento, ele já entra profetizando salvação aos cativos, aqueles que se arrependessem, Deus teria um novo tempo, Deus teria uma nova oportunidade para eles. É esse panorama que nós encontramos aqui nos 2 primeiros capítulos de Ezequiel. Complementando, né, e a gente já vê isso logo no começo do capítulo 1, o cenário político e histórico em que estava inserido Ezequiel nesse momento da história, ou no momento em que o livro foi escrito. Ezequiel profetizou um julgamento vindouro a Judá, aproximadamente 6 anos antes da invasão de Jerusalém e da destruição do templo, ou seja, 6 anos antes. Deus já tinha chamado Ezequiel e já começou a usá-lo para que ele profetizasse contra Judá. Ou seja, se vocês não se arrependerem, Deus vai entrar com julgamento sobre vocês. Deus vai entrar em juízo. 6 anos, Ezequiel falando a mesma mensagem, a mensagem do juízo de Deus e cobrando arrependimento de Judá. Como isso não aconteceu, né, o povo não acreditava que isso pudesse acontecer, que eles seriam invadidos, né, pela Babilônia e ser saqueados como eles foram, até porque as tribos do sul, elas nunca tinham sido dominadas. Lembra apenas as tribos do norte, né, as 10 tribos do norte é que já tinha sido invadida e sido levado cativo pela Síria, mas as tribos do sul ainda não. Então o povo tinha uma certa arrogância, uma certa presunção, achando que isso não aconteceria com eles. Judá pensava, não, conosco isso não vai acontecer. E Ezequiel ficou profetizando a mensagem de arrependimento e de juízo por 6 anos. Como o povo não se arrependeu, obviamente que Deus cumpriu a mensagem, Deus cumpriu a palavra e Judá foi invadido, Jerusalém foi saqueada e assim aconteceu, e era esse o cenário, né, o contexto da história que o livro se desenrola. Quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias foram vistos por Ezequiel. Jeremias foi o profeta que antecedeu Ezequiel. Ele profetizou antes de Ezequiel. Então, quase todos os acontecimentos profetizados por Jeremias que aconteceria com Judá, Ezequiel viu. Ezequiel viveu isso. Ele pôde ver o cumprimento da palavra, da mensagem profética profetizada por Jeremias. Entre eles, a queda de Nínive, a submissão de Jeoaquim, do rei Jeoaquim, a Nabucodonosor, os acontecimentos da política interna e externa e as deportações para a Babilônia. Então Jeremias já tinha falado sobre isso também. E Ezequiel foi o profeta, né, que acompanhou o acontecimento dessas profecias, do cumprimento dessas profecias. Jeremias antecede e Ezequiel vê o cumprimento dessas profecias e Deus o usa para profetizar ainda mais. Então, Ezequiel e Jeremias foram 2 grandes profetas de Deus. Jeremias antes, Ezequiel depois, e agora Ezequiel seria o porta-voz de Deus. Ele estava encarregado por levar a mensagem de Deus àquele povo de Judá que já estava no cativeiro. Jeremias faz a profecia antes deles serem levados.
A profecia se cumpre, eles são levados para a Babilônia como cativos e Ezequiel como um dos cativos. Lá no meio deles, lá naquela colônia que eles habitavam às margens do rio Quebar, Deus levanta esse homem para ele profetizar para os cativos, dizendo, tudo que nós estamos vivendo aqui, tudo que nós estamos passando, Deus já tinha falado por Jeremias. É o cumprimento da palavra que Deus falou com Jeremias. Deus usou o profeta Jeremias, ele falou e ele cumpriu. Agora, Judá, arrependimento. Se nós nos arrependermos, se vocês se arrependerem, Deus pode restaurar, Deus pode mudar a sorte, Deus pode mudar a realidade. E assim o ministério de Ezequiel profético foi acontecendo. Depois ele se vira para as nações inimigas de Judá, profetiza também juízo de Deus contra elas. E aí, por fim, a terceira fase do ministério profético de Ezequiel é profetizando esperança para o futuro, é profetizando um novo tempo, profetizando salvação para os exilados, salvação para os cativos, aqueles que estavam na Babilônia, dizendo, Deus vai nos retornar à terra, Deus vai voltar vai fazer com que nós voltemos a ser uma nação de novo. Ou seja, a mensagem profética de Ezequiel, no final, na terceira fase, ganha um outro tom, ganha uma outra cor. Ele passa a profetizar agora a salvação, restauração de Deus, exatamente aquilo que Deus falava para ele falar, ele falava. Esses são os 3 pontos principais aqui do primeiro e do segundo capítulo, são os pontos mais importantes, mais relevantes que eu queria passar para vocês. E aí a gente vai entrar já no capítulo 3, daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho para que você possa tomar uma aguinha aí. E nós vamos entrar no capítulo 3, e no capítulo 3 nós vamos abordar o juízo contra Judá e Jerusalém. Nós vamos analisar os aspectos, ver como que isso aconteceu, como que isso sucedeu na instrumentação, ou na instrumentalização de Deus através do profeta Ezequiel. Ok? Fica com a gente aí, volta já já, é rapidinho, a gente já volta para o capítulo 3. Até já! E aí, pessoal, tudo bem, gente? De volta aqui, nós vamos agora para o capítulo 3, o juízo contra Judá e Jerusalém. Nesse capítulo nós vamos ver como que Deus agiu nessa questão que eles diziam, os nossos pais é que pecaram. Então Deus vai trazer uma mensagem muito clara, que inclusive serve para nós nos dias de hoje, Então olha só, o capítulo 3, alguns fatos relevantes que eu quero abordar com vocês. As primeiras mensagens profetizadas por Ezequiel junto ao rio Quebar foram antes da queda de Jerusalém. Portanto, Deus ainda insistia com Judá de que Deus insistia com Judá de que eles deveriam se arrepender, voltar para Deus, mas Judá insistia e seguia na sua teimosia e na sua incredulidade. Por isso que Deus teve que entrar com juízo contra Judá. Então, as primeiras mensagens do livro de Ezequiel, nós vimos Deus falando pelo profeta, dando uma oportunidade, dando uma chance para Judá, para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem para Deus, mas a Bíblia diz que eles seguiam, eles insistiam na sua incredulidade e na sua teimosia de se afastar de Deus. O outro ponto relevante que nós encontramos nesse capítulo aqui é a responsabilidade individual. O autor menciona para nós o capítulo 18 do livro de Ezequiel sobre a falsa ideia dos judeus de que o sofrimento dos filhos era consequência dos pecados dos pais e de que eles estavam sofrendo sem ter nenhuma responsabilidade. Capítulo 18 do livro de Ezequiel, nós vamos encontrar um texto bastante interessante lá, que o profeta narra para nós. Existia um ditado, era um ditado popular, um adágio que circulava entre os judeus. Esse ditado dizia o seguinte, está lá no capítulo 18: os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou os dentes dos filhos é que mancharam, apodreceram. Então esse ditado que era usado lá em Judá dizia exatamente isso. Nós estamos com os dentes sujos, nós estamos com os dentes podres, mas na verdade é por causa dos nossos pais. Os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que estragaram. Eles usavam muito esse ditado para dizer que eles estavam passando o que eles estavam passando
não por culpa deles, não por responsabilidade deles, mas por responsabilidade dos pais, porque os pais que pecaram, os pais que fizeram tudo errado e eles estavam agora pagando as consequências disso. E aí usava esse ditado popular que na época circulavam entre eles, né? Nós estamos sofrendo, mas quem comeu uva verde foi os nossos pais e os nossos dentes é que ficaram estragados. Aí Deus vem no capítulo 18, através de Ezequiel, e dizer: vocês nunca mais vão dizer esse ditado. Nunca mais vocês vão falar sobre isso. Sabe por quê? Porque o profeta diz o Senhor, toda alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus não estava dizendo para eles que Deus não estava com isso, tratando o pecado dos pais nos filhos. Não, eles estavam pagando e Deus estava entrando com juízo contra eles por conta do pecado deles, não tinha nada a ver com o pecado dos pais. Então esse ditado de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que estragaram, Deus estava dizendo: não funciona mais, eu não quero nem ouvir isso mais, eu não quero que vocês falem mais sobre isso, porque o problema é com vocês. A alma que pecar, essa morrerá. Então se trata da responsabilidade individual. Deus estava trazendo e colocando as coisas no seu devido lugar, ou seja, a responsabilidade que nós temos, que eles tinham e que nós temos diante de Deus é individual. Nós respondemos pelos nossos atos, nós respondemos pelas nossas atitudes, os nossos pais respondem pelos atos e atitudes deles. Era isso que Deus estava querendo dizer. E o terceiro ponto de relevância que nós encontramos no capítulo 3 é o fim da oportunidade para Judá. Ou seja, a última profecia de Ezequiel, no capítulo 24, antes da queda de Jerusalém, foi de que não haveria mais tempo para arrependimento e que as punições sobre Judá e Jerusalém seriam inevitáveis. Então, depois dele profetizar por 6 longos anos, advertindo Judá, advertindo Jerusalém, que o juízo de Deus entraria, e eles não deram ouvidos, eles seguiram na teimosia deles, no distanciamento deles com Deus. Aí lá no capítulo 24, Ezequiel traz a última profecia antes de Jerusalém cair, antes da queda de Jerusalém, antes da destruição final, antes de que o inimigo fosse atropelar, né, tudo aquilo que existia lá em Jerusalém. Então Ezequiel traz a última profecia da parte de Deus dizendo: acabou o tempo, chega, não tem mais conversa com vocês, cessou o tempo e eu vou entrar com juízo. Aquilo que eu estou falando e profetizando ao longo de todo esse tempo, chegou o momento de acontecer. E foi assim que aconteceu, a destruição de Jerusalém. Lá no capítulo 24, Ezequiel profetiza essa última mensagem antes do arrependimento, e aí Jerusalém é assolada, Jerusalém é destruída, porque todos os prazos e tudo aquilo que Deus falou, eles não consideravam, eles simplesmente rejeitaram a proposta e a mensagem de Deus de arrependimento, né, de perdão da parte de Deus. Então chega o momento em que Deus faz justiça, chega o momento em que Deus entra com juízo. Eu costumo dizer que na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, sempre nós somos advertidos pelo Espírito Santo agora que está dentro de nós. Então Ele nos toca, Ele fala conosco sobre as coisas que nós estamos fazendo. Se nós não estamos conectados com Deus, se nós estamos distanciando de Deus, o Espírito Santo ele funciona como esse arauto, né? Como a voz do Senhor. Ele é o próprio Deus falando conosco e dizendo que a gente precisa se voltar para o Senhor, consertar nossa vida, estabelecer de novo o altar com Deus, né? Voltar ao nosso relacionamento íntimo com Deus, e Ele vai falando, e Ele vai falando. E eu costumo dizer que Deus, Ele vai dando corda, né, na vida da gente, mas Deus não solta a ponta fica na mão dele. E uma hora Deus puxa essa ponta para que nós possamos voltar para Ele, a ser atraído de novo para Ele. E Deus tem várias maneiras e várias formas de fazer isso. Ele nos conhece, então Ele atua de várias formas, mas o propósito de Deus é sempre nos trazer de volta a Ele. Foi isso que aconteceu com Judá. O Senhor advertiu através do profeta, Deus disse para eles que é tempo de reconciliar, é tempo de arrependimento, Deus entraria com perdão, Deus restauraria, mas eles não quiseram ouvir. E aí chega um momento que Deus disse: ok, então eu vou fazer tudo aquilo que eu estou falando que eu vou fazer, e entra com juízo, destrói Jerusalém, destrói tudo. E o capítulo 24 trata desta última profecia de Ezequiel
para a nação de Judá. Bom, seguindo aqui, nós já vamos entrar no capítulo 4, nós temos alguns minutinhos aí, né, Juninho? Então eu acredito que a gente consegue caminhar um pouco pelo capítulo 4 e aí depois a gente, se não terminar agora, a gente termina depois no próximo vídeo. Olha só, capítulo 4 diz um novo êxodo para Israel e eu destaquei aqui alguns pontos relevantes também do capítulo 4 para que a gente pudesse pensar. Uma nova mensagem. Após a queda de Judá, o profeta inicia uma nova fase no seu ministério, aquele que nós falamos um pouquinho antes. Então, após a queda efetiva de Judá, a destruição de Jerusalém, o profeta vai começar uma nova fase no seu ministério. E essa fase, a ênfase da mensagem agora, era a restauração dos judeus e o seu estabelecimento na terra para um novo tempo. Então, após a queda e destruição, todas aquelas mensagens de advertências já ficou no passado. Não tinha mais por que advertir contra a destruição, se a destruição efetivamente aconteceu. Então agora Deus vai tratar com eles de uma outra forma, usando o profeta Ezequiel. E ele vem com uma nova mensagem, essa mensagem de arrependimento, a mensagem pregando restauração, a mensagem que falava de um novo tempo, de uma nova terra, né? Novos acontecimentos. O Senhor estabeleceria com eles um novo tempo se eles quisessem e se eles aceitassem. Então era muito mais, a mensagem agora ela era muito mais de convencimento, já que tudo tinha acontecido, eles estavam cativos lá na Babilônia, então o profeta vai tratar e trabalhar com eles de uma outra forma. Essa é uma nova mensagem. E ele profetiza também sobre um novo líder para governar. A esperança de retorno do cativeiro para Judá, quando Deus fala, vocês vão sair daqui, o cativeiro vai acabar, vocês vão encerrar esse período, e quando isso acontecer, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão voltar para a terra que é de vocês. E a Bíblia diz que ele profetizava, essa promessa vinha com a promessa de novos e justos líderes que seriam dados a eles. Israel seria restaurada e uma nova aliança com Deus seria estabelecida. Então a mensagem agora é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de restauração. Deus está querendo dizer para eles, olha, vocês passaram por tudo isso, por desobediência, por se afastar de mim, por não ouvir a voz profética, por não dar crédito à voz profética, mas há um novo tempo para vocês, há uma nova expectativa, há uma nova perspectiva de vida para vocês. E essa nova perspectiva de vida passa pela restauração da terra, pela restauração da cidade, pela restauração do templo, mas também por um tempo onde vocês teriam, né, ou terão novos líderes, novos governantes, governantes justos, governantes retos, governantes que temem o Senhor. Então, Ezequiel é usado por Deus como atalaia para profetizar esse novo tempo para Judá. E essa mensagem também é a restauração espiritual. Após a queda de Jerusalém, o povo do cativeiro ainda não tinha passado por uma transformação. Eles precisavam experimentar essa transformação. Daí nós temos a visão do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do profeta Ezequiel, que trata sobre a condição espiritual da nação. Capítulo 37 de Ezequiel traz essa passagem linda para nós do livro de Ezequiel, uma passagem muito conhecida, uma passagem muito abordada. A Bíblia diz que o Senhor leva o profeta a ter uma visão, e a visão que ele tem é de um vale cheio de ossos secos. E o Senhor pergunta para o profeta, poderão viver esses ossos? E ele responde, Senhor, é o Senhor quem sabe, tu sabes se eles poderão viver ou não. Aí Deus fala com ele, profetiza sobre este vale, profetiza sobre esses ossos. Ou seja, fala a minha palavra a esses ossos. É na medida com que ele profetizava restauração, e profetizava cura, e profetizava um novo tempo, e profetizava vida. Diz a Bíblia que aqueles ossos foram se ajuntando, veio um vento forte, e aquele vento que soprou, levantou aqueles ossos, eles foram se ajuntando, conforme diz a Bíblia, osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. E de repente era um esqueleto. E o Senhor disse para o profeta, se eles poderiam viver, insiste com ele, diz, Senhor, tu sabes. E ele continua profetizando, e aqueles esqueletos, de repente, começam a receber carne, começa a receber os nervos, começa a receber as juntas, começa a receber a pele, de repente é um corpo inerte. E o Senhor disse para ele, poderá viver? E ele continua profetizando a palavra e liberando a palavra de Deus profética que traz vida, que traz restauração. E diz o texto que de repente o Espírito do Senhor soprou e foi dado vida àqueles corpos antes
vale de ossos. Agora corpos receberam vidas do Senhor. E Deus diz, assim será essa nação, assim será o meu povo. Ou seja, Deus estava tratando nessa mensagem da restauração espiritual do povo. Eles precisavam experimentar ainda, levaria alguns anos. Nós sabemos que o cativeiro babilônico durou 70 anos. Eles precisavam experimentar essa mudança de Deus. E o cativeiro serviu para isso, para que eles pudessem ser restaurados e reestabelecidos na terra que Deus tinha prometido para eles, mas agora com um novo tempo, uma nova época, uma nova gestão, uma nova dimensão de vida, eles experimentariam com Deus. Esses são os pontos mais relevantes do capítulo 4. Então, uma nova mensagem, um novo líder para governar e a restauração espiritual. Eu volto com vocês já, daqui a pouquinho, e aí a gente entra no capítulo 5, que é o último, e a gente encerra essa unidade 3. Bebe uma aguinha aí, eu vou beber uma aguinha aqui também, e eu volto com vocês já. Até já. E aí pessoal, tudo bem gente? De volta aqui, vamos finalizar esse livro do profeta Ezequiel, vamos encerrar essa unidade 3 agora, falando sobre o capítulo 5. O capítulo 5 vocês devem terem percebido aí no livro, ele é um capítulo bem curtinho, ele é bem pequenininho, o autor traz para nós algumas informações relevantes, mas de forma bastante resumida, então nós teremos aqui um encerramento bastante resumido e eu acredito que com isso a gente vai ter um tempo bastante abrangente para que a gente possa mencionar os pontos principais desse capítulo aqui e deixar mais tempo para que vocês possam complementar em casa, junto com a Bíblia, junto com esse livro, as outras informações. Lembrando sempre que isso é muito importante, não basta apenas a gente se dirigir ou se guiar aqui pelo livro do Ronildo Baldo. É muito importante que a gente estude com a Bíblia do lado, é muito importante que a gente tenha um material acessório, principalmente a Bíblia, a Atlas, se for o caso, ou algum outro material que você goste de ter do lado, uma concordância bíblica, um dicionário bíblico, para que possa nos orientar e nos ajudar a entender os textos que a gente tem um pouco mais de dificuldade. O capítulo 5 trata sobre a restauração de Israel. Os últimos capítulos do livro de Ezequiel, do capítulo 40 a 48, embora tratam especificamente de uma visão sobre o novo templo, e é isso que ele traz aqui para nós, uma visão, o autor fala aqui para nós sobre a visão de Ezequiel com relação ao novo templo, a reconstrução do templo, e é nesse momento que ele menciona que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e ele tem uma visão da glória de Deus, ele fala sobre a glória de Yahvé. Então, embora trate especificamente sobre uma visão do novo templo, a edificação dos muros de proteção e a volta dos sacrifícios, esse capítulo, esse último momento da profecia de Ezequiel, essa última fase da profecia de Ezequiel, também abrigam temas que transcendem o período histórico da reorganização nacional dos judeus. Então, embora ele está tratando especificamente daquele momento, a reorganização dos judeus, o retorno dos judeus à terra prometida, o retorno dos judeus a Jerusalém, o retorno dos judeus àquela terra que Deus tinha falado com Abraão e a terra que eles habitavam, a reorganização disso, os muros da cidade, nós acompanhamos isso no livro de Neemias, no livro de Esdras, quando eles retornam à terra, quando eles retornam a Jerusalém. O profeta está abordando esse assunto, mas há também aqui, segundo o autor e segundo a própria Bíblia, há também aqui uma mensagem escatológica, uma visão escatológica, ou seja, o profeta também está tratando aqui sobre um tema que está por vir. O profeta também está tratando aqui sobre uma visão de futuro, uma visão daquilo que aconteceria nos últimos tempos. Por isso que eu disse para vocês lá na introdução do livro de Ezequiel, quando nós começamos a abordar o livro de Ezequiel, eu disse para vocês que o livro de Ezequiel talvez seja um dos mais difíceis, pelo menos para mim, um dos mais difíceis, um dos mais densos da Bíblia, porque ele mescla, ele mistura uma linguagem contemporânea para aquela época da realidade que eles estavam vivendo,
né? Trata da restauração do povo, a mensagem de juízo de Deus, né? Chamando o povo ao arrependimento. Isso não acontece, aí Deus permite que Judá seja invadida, mas ele também coloca nas profecias dele uma carga de uma visão escatológica muito grande, muito profunda. Talvez seja o profeta que mais tenha profetizado sobre esses temas escatológicos. Nós sabemos, e nós vamos passar por isso em algum momento aqui do nosso curso, que escatologia é a parte da teologia sistemática, é a doutrina da teologia que estuda as coisas que estão por vir. Escato significa últimas coisas, logia significa estudo. Portanto, o estudo das últimas coisas é a doutrina da teologia que aborda com mais profundidade os temas do Apocalipse, os assuntos que nós encontramos no Apocalipse e nos livros proféticos, como Ezequiel, como Daniel e outros livros que a Bíblia aborda. Então, escatologia é o tema, é o ponto central da teologia que estuda esses assuntos daquilo que está para acontecer. O livro do profeta Ezequiel, principalmente no final do capítulo 40 e 48, há uma visão, uma carga escatológica muito grande, né? Ele vem carregado de uma carga escatológica muito grande, pois trata sobre o futuro de Israel no período do milênio, que será governado pelo Messias. É claro que eu não vou entrar aqui com vocês agora nesse assunto do milênio. Eu acho que não é o momento, né, do nosso curso para que a gente possa abordar isso. Em algum momento nós vamos tratar desse assunto escatológico, né, o estabelecimento do milênio, o arrebatamento da igreja, a questão da tribulação, né, o reino do Messias, né, quando o Messias reinará nesse período, milênio, porque é um período de 1000 anos. A Bíblia fala sobre esse período em que Jesus, né, o Messias enviado por Deus, reinará junto com a igreja aqui na terra, né? Ele vem para os judeus, ele vem para governar nesse momento da história. Então, Ezequiel passa por essa linguagem escatológica também no capítulo 40 e 48. É apenas isso que eu queria que vocês soubessem nesse momento, sem a gente se aprofundar, para não confundir, né? Eu não quero confundir vocês agora. O nosso tema de estudo é o profeta Ezequiel como parte dos profetas maiores, mas é importante que a gente saiba que Ezequiel tem bastante conteúdo escatológico. Ele trata de um assunto que ainda vai acontecer, nós vamos viver. Então, não apenas aquele momento da profecia para aquele tempo que se cumpriu, né? Ou seja, Judá foi levado cativo, depois a Babilônia caiu, depois Judá, né, o reino, e aí já não mais Judá, né, mas Israel, né, os dois reinos juntos, voltam para a terra, né, que Deus tinha falado, estabelece novamente em Jerusalém, né, o templo é reconstruído, as muralhas da cidade de proteção são reconstruídas. Então, tudo aquilo que Ezequiel profetizou cumpriu naquela época. Tudo aquilo que era para aquela época se cumpriu, mas parte da mensagem de Ezequiel, principalmente nos últimos capítulos, né, nos 8 últimos capítulos, também traz uma carga escatológica grande, ou seja, ainda vai acontecer. Parte da profecia de Ezequiel, na parte final do livro, não aconteceu. Ainda vai acontecer, porque se refere ao assunto escatológico, a doutrina escatológica que a Bíblia fala, os tempos finais, das coisas que ainda irão acontecer. Bom, esse é um panorama geral, né? Se você olhar o último capítulo, capítulo 5, o autor vai abordar, em linhas gerais, isso que nós acabamos de dizer aqui. E com isso, nós concluímos a unidade 3. E aí nos resta agora estudar a unidade 4, que a gente vai passar por ela já já. Creio que na próxima semana a gente já estará gravando a aula da unidade 4, nós vamos passar. A unidade 4 fala sobre o profeta Daniel, né? Uma luz nas trevas do paganismo, esse profeta amado, querido por todos nós, homem de Deus, usado por Deus, mudou a história, né? Foi exemplo, foi influência onde ele estava, ele não se deixou influenciar, ele influenciou aquela nação. Então nós passaremos a estudar a unidade 4 a partir da próxima aula, e com isso nós vamos concluir esse livro dos profetas maiores aqui do Ronildo Baldo, que é um livro muito importante nessa nossa trajetória de estudo da teologia através do curso do IBAD. Ok? Gente, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus projetos. Continue firme estudando a palavra, vamos seguir juntos nessa caminhada, não desista. Nós já estamos quase completando o Velho Testamento. Depois que a gente terminar Daniel, nós vamos para os profetas menores, e com isso
isso, nós concluímos todo o Antigo Testamento, todo o Velho Testamento nessa nossa jornada e vai faltar muito pouco para que a gente possa concluir o nosso curso médio em teologia. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. A minha oração é para que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida sempre e nós voltaremos aqui, estaremos juntos a semana que vem, se Deus permitir, se Deus quiser, eu espero estar com vocês aqui. Abraço, fiquem com Deus, abraço para vocês.